Olá, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Segunda-feira, 29 de junho. Seja muito bem-vindo, muita saúde, muita paz, muita alegria no dia de hoje. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha um dia muito feliz, um dia de muita alegria, um dia de muita felicidade, um dia de muita saúde emocional. E um bom dia, boa tarde ou até boa noite para aqueles que estão assistindo a retransmissão dessa live. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em apenas 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives do aquecimento para o seminário do Poço ao Topo, que vai acontecer nessa quinta-feira agora, dia 2, hein? Dia 2 agora de julho, às 8 da noite, nós teremos o seminário do Poço ao Topo com o tema O Jeito Errado de Lidar com Trauma Emocional. E nesse seminário eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. Então, você tem que fazer parte. É o seguinte, ó. Se você ainda não entrou ainda no grupo de transmissão, porque não será uma transmissão para todo mundo, vai ser uma transmissão exclusiva para aqueles que estão dentro do grupo. Você precisa entrar no grupo, ok? Faça parte então aí do seminário. Se você está no Instagram, você pode olhar aí na minha bio, você tem o link para você fazer parte desse seminário. Se você está aí no Facebook nesse instante, se você ainda não se inscreveu, na capa da página você tem o botão Saiba Mais, entre. E se você está no grupo do Telegram também, você tem o link aí dentro. E você que está no YouTube também, você tem o link, ok? No primeiro comentário. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia e nessa série de lives eu estou falando sobre atalhos e também obstáculos na jornada da superação dos seus problemas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre fantasmas da mente. Quem são? Aonde vivem? Como se reproduzem? Que fantasmas são esses dentro da nossa mente? Na verdade, é sobre isso que nós vamos falar hoje, os fantasmas da mente. Cada um de nós, em algum momento da trajetória da vida, passamos por algumas situações complicadas. Desde que a gente era um projeto de gente, ou seja, lá na barriga da mamãe, a gente já começou a receber uma influência externa que vinha relacionada a coisas que ocorriam com a tua mãe, com a minha mãe, e a gente acabou recebendo também a carga. Mas aí a gente nasce para o mundo, feliz da vida, querendo desbravar esse mundo incrível, e a gente se depara com uma coisa terrível que existe, que são os traumas e os bloqueios emocionais. Os traumas e os bloqueios emocionais, eles são terríveis e eles acabam destruindo a nossa saúde emocional. Respondendo aqui um comentário agora aqui, uma pergunta na realidade da Josinete, como faço para falar com você no PV? É só ir no direct aí da página, você que está no Facebook, né? Você vai aí no direct da página e me manda uma mensagem e aí você aguarda, porque muitas chegam e logo logo eu estarei respondendo para você, tá bom, Josinete? Só me mandar por ali. Ou no Instagram também, o direct, se você está aí no Instagram. E aí a gente nasce para esse mundo e ao nascer nesse mundo a gente começa a enfrentar uma série de coisas e uma série de problemas. Problemas que são ocasionados na nossa vida e problemas que a maioria deles não são coisas que são responsabilidade nossa, ou seja, veio por herança genética ou por memória genética, que eu já te falei o que é aqui, e acabou entrando para dentro da tua vida e consequentemente impactou, destruiu você, formatou, transformou a tua mente naquilo que não era para você ser. E a pessoa que você se tornou hoje, ela é um reflexo de um plantio aqui nessa terra que eu carinhosamente apelidei de terra de ninguém, porque num determinado momento da vida a gente se desconecta dela. Até os 8 anos de idade, a gente viu quando eu falei aqui sobre ondas cerebrais, a gente ainda está protegido, apesar de tanto trauma, tanta luta, mas existe uma interação muito forte da tua parte racional com o teu subconsciente. A partir dos 8 anos de idade ela se fecha, e aí que os nossos problemas em si começam. Porque quando o subconsciente agora ele não tem controle mais, ele anda à vontade dentro de você, ou seja, ele começa a armazenar e fazer coisas erradas lá dentro, e essa terra aqui começa a se tornar uma terra ácida, uma terra amarga, uma terra com sérios problemas,
E essa terra, então, ela começa a ser fortalecida pela sede do medo, que é a amígdala, que está aqui no fundo, abaixo da linha da sua consciência, ou seja, você não consegue ser responsável por ela, e essa amígdala, então, ela potencializa todos os nossos medos, e ela arranca as coisas que estão submersas, ou seja, no nosso inconsciente, no aterro sanitário de todos os lixos emocionais, de todas as porcarias de uma vida inteira que você foi acumulando, e esse potencializar o medo, ele dispara e ele começa a arrancar. Gatilhos são disparados do lado de fora, ou principalmente do lado de dentro, porque a nossa batalha está na mente. Começam a se levantar esses gatilhos e começam a vir um monte de coisas ruins para a tua vida, e o freio das nossas emoções, que é o córtex cingulado anterior, que eu já falei muito dele, de uma banda na outra, dos dois lados do cérebro, ele não está ativado. E para ativar ele, eu vou ensinar isso, mas na live como curar um cérebro traumatizado, eu já expliquei e dei 2 técnicas incríveis de ativar o córtex cingulado anterior e a sede dos pensamentos, o córtex pré-frontal, que você tem que assistir lá. Se já assistiu, faça o exercício para ativar o regulador das suas emoções. E aí o que acontece? As emoções passam desenfreadas na sede aqui dos teus pensamentos do córtex pré-frontal, eles explodem dentro de você. E uma vida inteira a gente foi colocando livros, né? Que eu falo que o nosso subconsciente é uma biblioteca, livros de programação de tudo aquilo que a gente recebeu. O livro do ódio, o livro do pessimismo, o livro da raiva, o livro do ciúme, uma série de porcarias, e aí geram as nossas dificuldades, que são os nossos problemas psicossomáticos. Doenças da mente. 90% das doenças hoje, está comprovado pela ciência, são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Frutos de 40 a 60 mil, e alguns estudos dizem 70 mil pensamentos diários, e a maioria deles negativos. Então você imagine como está o seu aterro sanitário, o seu inconsciente, e como que está a sua biblioteca, o subconsciente. Uma vida inteira levando paulada, uma vida inteira tendo traumas emocionais. Pessoas que a gente confiava, que produziram. Os traumas emocionais, eles não são ocasionados necessariamente por coisas, são ocasionados por pessoas. Existem traumas, sim, que são relacionados a acidentes e outras coisas mais, como a própria morte. Mas eu estou falando de trauma emocional, eu estou falando de bloqueio emocional, eu estou falando de abuso verbal, abuso moral, abuso sexual. Consegue entender isso? E esses traumas são ocasionados por pessoas e eles ficam dentro de nós. De tempos em tempos eles vão florescer. E aí uma vida inteira, a terra de ninguém, ela foi abandonada, ela se tornou terra ácida, terra amarga. Terra sem valor, porque grande parte dos teus pensamentos, que são pensamentos negativos, eles estouram em cima de você, e esses pensamentos negativos, eles se transformam em sentimentos, esses sentimentos se transformam em comportamentos ou mexem na sua fisiologia, ou seja, atacam e arrebentam a sua saúde emocional e a sua saúde física. E aí faz com que você comece a enxergar ou transformar aquilo que você recebeu de carga como identidade. Porque uma vida inteira olharam para você e falaram: não tem valor, você não presta, você nunca vai ser ninguém, você vai ter a mão podre pro dinheiro, você não vai ter, ninguém vai suportar você, você não vai ter bons relacionamentos. Consequentemente, você herdou isso para a tua vida, você começou a acreditar e isso se transformou uma verdade dentro de você. E ao se transformar uma verdade dentro de você, ela fez com que existisse dentro de você o anti-eu, ou seja, alguém que luta contra você mesmo. E é por isso que, agora, analisando isso, você vai pensar: caramba, por isso que eu tento fazer um negócio e a coisa não funciona. Por isso que eu tento fazer uma determinada coisa e parece que eu tenho a mão podre pro dinheiro, eu tenho a mão podre pro relacionamento, eu tenho a mão podre por uma série de coisas. Porque existe dentro de você uma crença autolimitante que foi plantado de anos na sua vida, e essa crença autolimitante, ela gerou ou ela está projetando o adulto que você não nasceu para ser. E aí essa desvalorização de você faz com que você não consiga enxergar o valor e a capacidade que você tem. E nós aqui já aprendemos, quando a gente falou sobre valores, que o teu valor, ele não está preso à terra. O teu valor não está preso a um homem, uma mulher, ou seja lá quem for. O teu valor, ele é do universo, porque você é imagem e semelhança do Criador, e Ele permitiu. Se você não acredita em Deus, eu te respeito, eu acredito, e pessoas que acreditam em Deus e fazem uso do poder da fé têm mais saúde emocional, e você deveria experimentar isso.
E uma das grandes coisas que foi provado pela ciência, que ela tem um poder de reconectar você com o teu eu interior, são duas coisas: meditação e oração. Então, o poder da fé na cura das enfermidades, ele é incrível. Então, use o poder da fé. E aí, ele é tão verdadeiro isso que ele permitiu que os escritores sagrados, lá os escritores do livro sagrado, da Bíblia, escrevessem: você, imagem e semelhança do Criador. Então, o teu valor, ele não está condicionado a um homem. Então, se você está colocando o teu valor condicionado a um homem, a hora que esse homem pisar na bola, você morre. Se o teu valor está condicionado a uma mulher, a hora que essa mulher pisar na bola, você morreu. Vai deixar de querer viver. Então, o teu valor vai muito além disso. E aí, os traumas e bloqueios emocionais, os pensamentos negativos, eles têm um poder incapacitante exatamente de mutilar você no teu valor. O dia que você entender o valor que você tem, o dia que você se levantar para a vida e fazer a rotina diária, eu fiz a minha hoje, você já fez a sua? É ir diante do espelho e dizer o ser incrível que você é, o ser maravilhoso que você é, a capacidade que você tem, que você é saudável, que as suas células saudáveis se renovam a cada instante, que você é feliz, que você é alegre, que você é amado e que você tem muito valor. A sua vida vai começar a mudar, mesmo que não seja uma verdade presente no instante que você está verbalizando essas palavras de afirmação, elas vão se tornar. Acredite no que eu estou te dizendo. Então, anos de uma programação totalmente arrebentada e errada dentro de você, surgiram fantasmas da sua mente. Os fantasmas que se levantam para perturbar você, fantasmas de coisas que você não é responsável porque colocaram dentro de você e coisas que você também fez, porque todos nós temos coisas que nós não nos agradamos, todos nós temos um passado. E quer ser feliz, deixe ir. Se você não assistiu essa live, assista, vai te libertar. Quer ser feliz e ter saúde emocional? Abandona o passado. E tem lá a técnica de como você fazer isso. Deixa ir, arranca da tua vida. E essas coisas começam a ir e vir. E eu já te falei aqui, tudo que vem e vai na sua vida não te pertence. Ouviu? Não te pertence. Se está indo e está voltando, não te pertence. Não é a sua identidade. Não é o teu valor. Não representa quem você é. Então existem fantasmas na nossa mente. Fantasmas esses, para você ter uma ideia, de coisas que você fez e até hoje você não se perdoou. De coisas que te fizeram e até hoje você não perdoou. E eu já te falei, o perdão, se você quer ter saúde emocional, é uma das chaves de transformação da mente, é uma das chaves para reassumir a tua mente e a tua qualidade de vida. Perdoar. Você não perdoa pessoas que fizeram mal para você porque elas merecem. A não ser que elas se arrependam, venham atrás e elas peçam perdão e aí mudou a história. Mas a maioria das pessoas não vai vir te pedir perdão. Isso acontece dentro de casa, isso acontece dentro dos relacionamentos. A maior besteira que um casal faz, para você ter uma ideia, e eu sou terapeuta de família também há 15 anos, a maior besteira que um casal faz é se relacionar sexualmente para ter paz dentro de casa. Isso é um inferno na vida deles, porque eles brigam, eles têm problemas conjugais, eles levantam feridas dentro deles, e aí são orgulhosos, eles não pedem perdão um para o outro, ou um só pedia e depois parou de pedir porque aquele não pede, e aí fica aquele pede guerra, até que chega o ponto então que um cede e eles se relacionam sexualmente. E aí quando acontece isso, volta a paz em casa, não é verdade? Mas a ferida emocional não foi curada. Isso vai estourar um dia lá no futuro e consequentemente esse casamento vai ser arrebentado porque o casal não fez lição de casa, porque são orgulhosos, errou. Qualquer um pode pedir perdão, porque dentro de uma crise conjugal, os dois acabam tendo dificuldades e errando. E aí, quando a pessoa não considera as suas emoções, eles vão ter um problema seríssimo para o futuro. E aí, na questão de perdoar, voltando agora a falar sobre o perdão, você não perdoa uma pessoa que te fez mal lá no passado porque ela merece. Se fosse pensar por merecimento, dá vontade de voar no pescoço. Mas você perdoa porque você merece ser feliz. E aí você vai perdoar o abusador, você vai perdoar aquele que te bateu demais, você vai perdoar aquele que te machucou, aquele que te humilhou na frente de outras pessoas, não porque aquela praga merece, porque virou uma praga na tua vida, mas porque você merece. Você merece ser feliz, você merece ter saúde emocional. E como que a gente faz isso, Uriel? Se a pessoa está morta,
E vamos imaginar que é um pai que está morto e você está queimando de ódio dentro de você por aquilo que ele fez, ou uma mãe que morreu, ou seja lá quem for. Se está morto a pessoa e te causou muita dor, muito machucado internamente, você está morrendo até hoje. Uma das técnicas que eu ensino é você ir no cemitério e você joga tudo para fora. Ele não está te ouvindo mesmo. E você fala, você arruinou minha vida, você desgraçou minha vida. A pessoa que eu me tornei hoje foi por causa daquela ação louca que você teve. O que você fez comigo, joga para fora. E aí no final você diz, mas eu decidi te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço ser feliz. Então eu libero o perdão. Consegue entender isso? E aí você consegue se libertar de traumas que estejam relacionados a pessoas que já morreram. E outras pessoas aí que são vivas, né? E você não tem como ter contato, porque cada vez que você tem contato você piora a situação, você pode sim perdoar também. Você perdoa porque você merece ser feliz. E tem algumas técnicas que são técnicas mais de enfrentamento, que você pode usar a foto da pessoa, você pode colocar grudada a foto no travesseiro e socar a mão mesmo. Tem pessoas que não concordam com isso e até não gostam, acham que isso é falta de desequilíbrio. Desequilíbrio é você viver uma vida inteira doente, isso é desequilíbrio. Porque a grande maioria das pessoas não aprendeu a expressar as suas emoções. Talvez você viveu dentro de uma casa, dentro de um lar, que você não podia expressar as suas emoções. Aí você entrou para dentro de um casamento que você não pode expressar as suas emoções. Porque quando expressa emoções, na cabeça de alguns é fraqueza. E muito pelo contrário, é grandeza, colocar para fora. Então pode sim fazer uso de você colocar a foto de uma pessoa que te causou muita dor e você descer a mão mesmo. E você dizer, você não merece. Entende? E aí você diz no final, mas eu decido te perdoar, eu libero o perdão. E se o problema é você ocasionou alguma coisa que machucou um monte de gente, causou angústia, dor, sofrimento numa grande quantidade de pessoas, uma pessoa, e você nunca se perdoou, aí é você olhar para você mesmo e dizer assim, eu me aceito, eu me perdoo, e aí você libera o perdão para você mesmo. E quando você liberar o perdão para você, você vai entender que você começa a viver. Você tem pavor de cemitério, Rosângela? Sabe por quê, querida? Você tem pavor de cemitério porque existe muita coisa errada que falam do mundo dos mortos. E a morte, quando você olha para ela e você entende, a morte é um sono. As pessoas perdem a sua consciência e estão dormindo. Para você ter uma ideia, Rosângela, se um dia eu tivesse que estar num lugar, numa cidade estranha, que eu não recebesse teto de ninguém, eu só dormiria em 2 lugares se sentindo seguro. Um deles era na delegacia, eu ia bater lá, pedir socorro, e o outro era dentro do cemitério. Apesar de muita coisa ainda de gente fazer em cemitério e tal, mas é o lugar mais tranquilo. Os mortos, eles estão num estado de inconsciência e não perturbam ninguém. É muito diferente do que muita gente fala por aí. Quando você entende o significado da morte, você entende que a morte é um descanso. E se você olhar para o livro sagrado, ele mesmo fala que a morte é comparada a um sono. E vai chegar o dia em que um dia Deus vai despertar as pessoas que dormem. Mas aí não é o nosso assunto de hoje, né? Mas não tenha medo de cemitério, é um lugar muito tranquilo, um lugar de paz, onde as pessoas estão dormindo, né? Meu pai está dormindo há 7 anos. Ele gostava de dormir, que era uma beleza. Mas eu não estou falando de crença aqui e respeito aquilo que você pensa, né? Mas não tenha pavor de cemitério. O nosso problema são os vivos e os fantasmas que vivem dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre um obstáculo que tem destruído as pessoas por dentro e que tem destruído você por dentro e tem também te adoecido. E que obstáculo é esse? É sobre isso exatamente que a gente quer falar no dia de hoje. E o que é esse obstáculo? Esse obstáculo, eles são resíduos. Esses obstáculos, eles são restos. Eles são fragmentos de todas as coisas ruins que fizeram contra nós no passado. Tá conseguindo entender? Um monte de gente, uma vida inteira, foi jogando lixo emocional dentro de você. E você também foi permitindo. Virou um aterro sanitário. Virou um terreno baldio, terra de ninguém. E tem um monte de saco de lixo, pedaço de madeira, ripa, como alguns lugares falam, caibro. Tem caco de telha, tem caco de tijolo, um monte de porcaria que vai acumulando.
terra e tantos outros lixos que vão colocando. E tudo isso vai descendo e caindo para o teu aterro sanitário. De uma vida inteira foi sendo jogado dentro de você. E esses agora resquícios, restos, esses fragmentos, esses resíduos de coisas ruins que estão dentro de você, eles começam a criar vida. E esse criar vida, eles se levantam para atormentar você. E o que esse obstáculo ele não é? Esse obstáculo ele não é a nossa identidade. Infelizmente, uma vida inteira a gente acreditou que era, fazia parte de nós. E você começou a acreditar e por isso que você adoece. E por isso que você luta desesperado e você acaba acreditando, porque é isso que a humanidade pensa, que a solução dos nossos problemas está fora da mente, quando deveria entender que está na mente. Os problemas estão na mente, a solução está onde? Na mente. E aí você vai na raiz do problema. O grande problema que existe é porque as pessoas acabam tratando sintomas e não tratam a raiz. E não tratar a raiz, você acaba não encontrando esses resíduos. Você não encontra esses restos. Você não encontra os fragmentos. Você não encontra essas coisinhas que ficaram, que vão criando vida. E que eles se levantam dos traumas e bloqueios emocionais que você foi levando, de todo o lixo emocional, de carga, de uma vida inteira, ou por herança genética, ou por memória genética, foi depositado dentro de você. E eles criam vida, e eles começam a se levantar. E uma vida inteira você foi doutrinada a acreditar, ou doutrinado a acreditar que isso é identidade, que isso faz parte de você. E aí desvaloriza o valor que você tem, e essa desvalorização faz com que você acredite. E aí você aceita, por exemplo, a ansiedade na sua vida. Que a ansiedade ela é a projeção de um cérebro cansado, um cérebro que mandou um monte de sinais para você, e como havia uma desconexão entre a tua consciência e o que estava acontecendo internamente, que acaba, essa desconexão acontece quando a gente tem 8 anos de idade, quando a gente viu aqui sobre ondas cerebrais, você entendeu? A partir daquele momento, agora cada um vive a Deus dará, como diz, e há uma desconexão. E ele enviou um monte de sinais para você, você não captou os sinais, e aí houve a projeção de uma foto ruim que paralisou na sua vida, uma foto tremida, uma foto que está ruim. E você começa a acreditar que a foto representa você, que a foto faz parte da tua vida. E você tem um filme grandioso na sua vida. E você nem arranhou as coisas lindas e maravilhosas que vão acontecer com você. Mas você paralisou na mente. Você paralisou numa projeção de algo ruim. E aí disparou o gatilho. E a ansiedade não é doença. As pessoas encaram a ansiedade como doença e aí que é o problema. A ansiedade é como um estado febril. A febre não é ruim, mas quando a febre aparece numa criança, o que a gente faz? A gente vai medicar, não é isso que a gente faz? E quando a gente deveria descobrir a raiz, a origem dessa febre. A ansiedade não é diferente. Porque a ansiedade existe em duas, a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. A ansiedade benéfica, ela existe dentro de nós. É aquela que te prepara para fuga ou para defesa, para lutar, para fugir ou para lutar. E ela faz parte de nós. Ou seja, você sente ansiedade antes de uma prova. E aí você se prepara para essa prova, você já aumenta a tua auto-performance. E a ansiedade maléfica é quando você começa a perder o trilho, você começa a acreditar que é identidade, e a ansiedade é hábito adquirido. A ansiedade é um hábito que você foi desenvolvendo e que chegou ao ponto então em que houve o transtorno da ansiedade. E aí você começou a ter sintomas que foram sintomas frutos dessa ansiedade dentro de você, que se perdeu dentro de você, e consequentemente você agora tem uma projeção do futuro relacionado à foto do teu presente. Então você está antecipando o futuro, um futuro terrível, jogando o teu presente lá para o futuro. Consequentemente você não vai ter presente e você não vai ter futuro. Você vai desgraçar a tua vida. E os fantasmas, que são esses resíduos que andam solto dentro de você, eles também têm uma capacidade de começar a trazer pensamentos negativos relacionados ao teu passado e vão te jogar para uma depressão, que é a projeção do teu passado no teu futuro. E se o teu passado está no teu futuro, aí você está no teu presente. O teu passado no teu presente, você está encrencado. Aí você, a ansiedade, joga para o futuro, você não vai ter futuro, não tem presente, passado não existe. Passado não faz parte do controle mais da tua vida. Se foi, passado você aceita, passado você perdoa, passado você enterra, passado você limpa os resíduos que existem dentro de você. Então isso não é a tua identidade. Esse obstáculo de hoje, os fantasmas da mente, não é a tua identidade.
E ele também não faz parte de você, apesar de viver dentro de você. Consegue entender isso? Eles vivem dentro de você, mas eles não te representam. Eles vivem dentro de você, mas eles não são você. O dia que você entender isso, você vai começar a se libertar. E para quem que é a live de hoje? A live de hoje é exatamente para homens e mulheres que estão descontentes da vida que estão levando, homens e mulheres que não estão contentes com a sua saúde emocional e que estão tendo no exato momento. Ou seja, está cansado da foto da tua vida, quer enxergar o filme que existe, um filme grandioso, um filme maravilhoso que faz parte da sua vida. E qual é o maior erro que as pessoas cometem em relação ao obstáculo fantasmas da mente? É desconhecer e ignorar o poder destrutivo que eles têm. Ou seja, uma vida inteira de programação mental, você desconsiderou, você ignorou, mas você ignorou porque você desconhecia, porque isso a gente não aprende na escola. Os nossos professores são lindos, maravilhosos e incríveis, mas eles deram a nós o conhecimento que eles possuíram através do estudo, mas eles também eram pessoas limitadas nessa parte, porque enfrentam os mesmos traumas, as mesmas lutas, os mesmos problemas que os nossos pais também enfrentam. E aí você percebe que talvez você que já tem filho, você começa agora a assistir as lives e você percebe, caramba, eu fiz isso com o meu filho. E se você está assistindo agora e tem uma criança pequena, transforme a vida dessa criança, transforme a mente dessa criança, adube na mente dessa criança o que eu tenho ensinado para você fazer, coloque o valor que essa criança tem, comece a desconstruir aquilo de ruim que já foi construído até hoje. E se você ignora esses fantasmas que vivem dentro de você, você vai ter sérios problemas no futuro. Se você hoje não está prestando atenção nas suas emoções e está cuidando das suas emoções, você vai ter problemas seríssimos no futuro. Mas isso a gente não aprende na escola. Já imaginou a diferença que seria quando a gente chegasse ali os 7, 8 aninhos, 8 aninhos, que é o exato momento em que fecha o nosso consciente com o subconsciente, se a gente entendesse isso e começasse agora a ativar a parte que está dormente, a parte que está não ativa ou funcionando em segundo plano, que é o nosso córtex cingulado anterior, praticando os exercícios que eles poderiam nos ensinar e que eu já te ensinei na live, como curar um cérebro traumatizado. Já imaginou a diferença que seria? Os adultos que nós teríamos hoje, os homens e mulheres capacitados para enfrentar o mundo que existe, esse mundo mau, esse mundo cruel que a gente faz parte. A maior parte dos fantasmas, ou a maioria dos fantasmas, eles sabotam a sua qualidade de vida. Eles estão vivendo dentro de você e sabotam você. Eles são verdadeiros parasitas emocionais, porque eles têm livre acesso dentro do teu aterro sanitário e a tua biblioteca. Eles vão e vêm. Eles são fantasmas que estão atormentando a tua vida. Eles vivem dentro de você, mas eles não te representam. Eles não são você, mas eles têm livre acesso dentro da tua mente. Então, o pensamento negativo ele pode ser um hábito da tua mente. Você está tão acostumado a fortalecer esse fantasma que vive dentro de você, que você tem dado combustível para ele, você tem dado alimento para ele, você tem cuidado dele. Ele vive dentro de você e ele pode estar ligado a um passado seu, de alguma coisa ruim que você fez. E você não se perdoa, então você está dando de comer a esse fantasma. Pode ser que esteja ligado a um trauma, de um bloqueio emocional, de um acidente que você teve. E esse acidente você tem dado de comer esse fantasminha. E esse resíduo que ficou, ele tem desgraçado a sua vida. Pode ser que seja um relacionamento tumultuoso, um relacionamento que acabou através de uma infidelidade, ou um relacionamento que você se culpa porque acabou e você tem alimentado esse fantasma e ele tem tirado a sua energia saudável, ele tem tirado a sua energia vital. Esse fantasma pode estar relacionado a um abuso sexual do passado e você se culpa por esse abuso sexual e você precisa se perdoar na sua mente porque você era inocente, você não tem culpa. Quem tem culpa foi o monstro que fez isso. Só que há uma tendência de colocarem na cabeça de uma criança que ela é culpada porque ela se permitiu, e é o que o mundo faz. Uma mulher é estuprada, as pessoas têm uma tendência de dizer que era por causa da vida dela ou por causa da roupa dela. Estupro não tem a ver com roupa, estupro tem a ver com oportunidade de um maluco, maldito, miserável que está em algum lugar e ele encontra uma vítima que ela está andando naquele determinado lugar e ele acaba então fazendo esse ato. Então o estupro ele está relacionado à oportunidade, não à roupa, não à pessoa, ele está relacionado ao monstro que aproveitou-se de uma oportunidade de alguém que era vulnerável. O que falar, por exemplo, dos abusos sexuais nos idosos?
Pessoas que já combateram a luta nessa terra, estão cansadinhos da vida e também são molestados sexualmente. Isso tem a ver com a roupa do idoso? Claro que não. Percebeu que isso não tem a ver com roupa? Isso tem a ver com a oportunidade de alguém sem vergonha, alguém com hábito ruim, alguém miserável, alguém que se aproveitou de alguém vulnerável. E quando você olha para isso, se isso está acontecendo na tua vida, pare de alimentar esse tipo de fantasma. Elimine esse tipo de fantasma. Num determinado momento da tua vida, você ganhou a conta de um trabalho que você amava. As pessoas te maltrataram, as pessoas te abusaram, as pessoas te envergonharam, ou pessoas fizeram uso do poder para maltratar e machucar você. Você tem que olhar para essa situação e parar de alimentar. E deixar de ser escravo desse tipo de resíduo. E o pensamento negativo, ele pode ser um hábito na sua mente. Os pensamentos, eles se afundam lá no seu aterro sanitário e eles permanecem ali. Eles permanecem ali até que você comece a tomar medidas para se livrar deles. Quando você começa a pensar negativamente, pode ser tentador forçar esses pensamentos a sair da sua cabeça. Você tenta ao máximo parar de pensar neles e empurrá-los para fora. Mas essa abordagem geralmente sai pela culatra. Resistir a esses pensamentos negativos pode realmente reforçar esse padrão de pensamento ou apenas piorar as coisas para você. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você realmente pensa. Não pense agora em um elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Você pensou no elefante cor-de-rosa? Quanto mais você tenta não pensar numa coisa, você acaba pensando. Então, para se livrar do pensamento negativo, o que você precisa fazer? Você precisa tentar uma abordagem diferente. Você precisa, então, limpar a sua mente daqueles pensamentos negativos de uma vez por todas. E nessa live eu quero te apresentar algumas maneiras de você, então, limpar os pensamentos negativos. E a primeira delas, se você está anotando aí, papel e caneta, ou senão depois você volta a live e assiste de novo, parando e pausando para você anotar, mude a sua linguagem corporal. Olha que incrível, o que tem a ver com pensamento isso, Uriel? Reserve um momento para você começar a observar a sua linguagem corporal. Quando você está tendo muito pensamento negativo, analise o que está acontecendo com você. Você está agachado, numa postura fechada? Você está franzindo a testa? Se você perceber que você está fazendo isso, provavelmente você é uma pessoa que tem uma capacidade incrível de pensar negativamente. Olhe para a tua postura. Uma linguagem corporal ruim, ela diminui a tua autoimagem. Ela leva você a ter falta de confiança. E nesse estado emocional é natural começar a ter maus pensamentos. Se você está se auto-sabotando e a tua autoestima está jogada lá no lixo, porque você não está fazendo a lição de casa, que é fortalecer as crenças fortalecedoras dentro de você, de palavras, de afirmação dos valores que você tem, você vai ter uma autoimagem, você vai ter uma autoestima jogada no lixo. E, consequentemente, essa linguagem corporal que você está tendo vai ser um potencializador de emoções negativas, de pensamentos negativos. E esses fantasminhas vão andar solto dentro de você, porque você está se permitindo. E dá uma olhada para a sua postura. Comece a analisar o que está acontecendo com você. Olhe para a tua postura e imagine, estou franzindo a testa? Estou tendo dificuldade na questão da autoimagem, estou me curvando, estou tendo dificuldade na minha autoestima. A autoestima é falta de valores. Valores que você perdeu há muito tempo, valores que você não está fortalecendo. Então, se você tem autoestima baixa, é valores, meu filho, palavras de afirmação, é no espelho, olhando no olho, dizendo o valor que você tem, é fazendo a técnica do elástico, lembra que eu já ensinei aqui, é dizendo mentira, isso não é mentira, não me representa, e eu vou diante do espelho e eu falo declaradamente, quando esses fantasmas começam a vir, quando esses resíduos, essas porcarias começam a vir, de pessoas miseráveis que me maltrataram, que me machucaram, ou eu mesmo que me auto-sabotei, eu vou diante do espelho e digo mentira, você não me representa, eu sou melhor do que você está falando, isso não existe e esse passado não me pertence mais. E aí você começa a fortalecer os teus valores e você começa a ver a diferença na sua história. Mas depende de quem? Depende de você. Mas é tão mais fácil você tomar um remédio do que você resolver isso. E quando eu falo tomar um remédio, seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer se você toma, parar de tomar. Não. Continue o seu tratamento tradicional. Fortaleça as suas crenças
autolimitantes, comece a fortalecer os seus valores. Você vai perceber que os teus pensamentos que estão gerando sintomas em você, os sentimentos que estão virando sintomas, vão começar a diminuir. E conforme forem diminuindo, você vai conversando com o especialista que te medicou e ele vai ver que os sintomas estão desaparecendo, ele vai diminuir a medicação. Consequentemente, através da sua dedicação e com a graça de Deus, você vai se libertar do medicamento que você toma. Entendeu? Agora, é tão mais fácil a gente colocar o band-aid na ferida do que a gente ir na raiz, porque ir na raiz gera aí um trabalho, uma dedicação. Então, sente-se de maneira mais confiante, levante o peito assim, corrija a sua postura, comece a olhar com mais autoconfiança para dentro de você, e isso vai ter um poder de começar a limpar os pensamentos negativos, porque você começa a ser outra pessoa. A segunda dica agora, gente, que muita gente não faz, e desde que a gente é pequeno a gente não faz, é falar, é verbalizar as tuas emoções, é colocar para fora o que você está sentindo. Fala o que você está sentindo, é jogar para fora o que você está sentindo. Essas emoções precisam sair. Quanto mais você guarda, pior fica. E isso vai te levar a um estado depressivo. Você não está soltando para fora. Aí você vai aguentando carga de marido besta aí, vai aguentando carga de mulher besta, gente que está te maltratando, gente que tem relacionamento ácido, relacionamento terrível, e você não fala. E o grande erro dos relacionamentos é a falta de diálogo, é não falar. E aí você casou com alguém que é reativo, alguém que foge de conversar, aí você tem um problema mais sério. Mas se você tem um marido ou uma esposa que não se permite diálogo, seja esperto, seja inteligente. Aproveite os momentos bons, principalmente os momentos íntimos do casal. Após isso, fala. Existem algumas coisas que acontecem conosco, meu maridão, meu amor, meu querido, do jeito que você chama, ou esposa, que isso me incomoda. São pequenas atitudes que me incomodam em você. Só que antes de você falar isso, você diz assim, você está num momento bom, você diz assim, eu preciso que você me empreste os seus ouvidos por 5 minutinhos. Pode fazer isso? Claro que eu posso. Só que é para você emprestar os ouvidos sem reação. E aí você fala, esse tipo de comportamento me maltrata. Esse tipo de comportamento me machuca. Por favor, não faça mais isso. Me ajude. Me ajude a ter saúde emocional. Se você me ajudar, eu vou ser uma melhor esposa. Se você me ajudar, eu vou ser um melhor marido. E como a pessoa prometeu para não ser reativa, se ela tentar reagir, eu falo, você me prometeu. Só quero que você ouça. E é isso que você faz. Entendeu? E isso é incrível, gente. Tem um poder tremendo para mudar a vida. Falar, verbalizar, colocar para fora. Não guarde as coisas para você mesmo. Se você não consegue falar para uma pessoa que faz parte da tua família, procure alguém de confiança. Procure alguém que você pode conversar, e você pode falar. E aí, porque tem que saber para quem fala, senão vira fofoca, viu? Eu vou contar lá para minhas irmãzinhas da igreja, você vai se lascar. Você tem que falar para uma pessoa de confiança, porque senão vira fofoca e vai te ocasionar mais mal e mais dor. Pessoas de confiança. E se você não tem pessoas de confiança na tua vida, não consegue encontrar ninguém, eu te desafio a ir além. Parece coisa de doido que eu vou te falar agora, mas funciona. É você gravar um vídeo no teu celular de você mesmo. Simplesmente você assim, com a mão no queixo e você balançando a cabeça. Puxa, tô aqui, pode falar, eu tô te ouvindo. Você grava você mesmo e aí você bota o vídeo na tua frente e você desabafa. Você fala para esse vídeo que é você mesmo. Você fala para esse vídeo, você está dizendo e você do outro lado está balançando a cabeça. E ainda você pode gravar no vídeo, em algum momento você vindo com a mão perto da tela, como se você estivesse fazendo carinho no teu rosto. Porque é um momento de tensão que às vezes a pessoa está tendo e ela precisa de um abraço, ela precisa de um ombro. E você gravou um vídeo, você fazendo assim. E no final você faz assim, como se você fosse abraçar. Consegue entender? E aí você consegue ter alento no momento de luta e de dificuldade, que você não tem ninguém para você recorrer. Você solta o vídeo. Você solta o vídeo e ele faz a diferença. Mas ele funciona, gente. Lembra aquele dia que eu mostrei para você o meu bonequinho, o fantoche? O fantoche eu gravei, no momento crítico da minha vida, eu gravei um vídeo com ele falando, na realidade era eu, falando para mim, me chamando de papai, e que ele acreditava em mim, e que eu ia passar por aquele problema, e que eu sairia do poço, e que ele acreditava, eu acredito em você, papai. Ele dizia, eu acredito em você. Você consegue entender? Porque quando você está no poço, é difícil encontrar uma mão para te tirar de lá. Então você precisa usar técnicas para te ajudar. Não é coisa de doido, não.
é coisa de alguém que quer reassumir o controle da sua mente. E funciona. E tem funcionado com vários dos alunos que eu tenho ajudado. Não guarde coisas para você mesmo, porque isso só vai te destruir. Solte para fora. E aí você pode fazer esse tipo de coisa, ou você pode fazer a técnica do travesseiro, que é você botar o travesseiro na cara e gritar, solta o grito mesmo. Ou você pega o teu carro, sai na estrada e grita dentro do carro, bota um sonzão alto e grita, joga para fora. E é tirar o sapato e pé no chão, gente. Pé no chão, pé na grama. Descarregue, se aterre. Isso está comprovado pela ciência japonesa, que tem um poder inclusive para curar dor de cabeça crônica, ou seja, enxaqueca crônica, só pisando na terra. E algo de graça, né? Que você pode fazer em qualquer pedacinho de terra. Porque a gente foi criado, alguns, né? Nem todos, mas as crianças lá do passado foram criados pisando na terra. As crianças de hoje em dia, os pais não deixam pisar, tem medo que pegue doença. E vai pegar doença calçado. Outra dica agora muito importante, passe 1 minuto acalmando o seu pensamento. Porque quando a sua mente está correndo a 100 km por minuto, não é nem por hora, 100 km por minuto, pode ser difícil você acompanhar. 40, 60 mil pensamentos, a maioria negativos, o que você faz? Então você precisa acalmar a sua mente. Com tudo correndo pela sua cabeça, pode ser difícil você controlar os seus pensamentos. Estão acontecendo e acontecendo muito forte. A grande maioria você não tem controle sobre eles. Então você precisa de 1 minuto, que a gente chama de 1 minuto de acalmação. E ele costuma ser suficiente, que pode ser através da meditação ou pode ser através da oração. Se conectando com o Criador, se conectando com o teu interior. Se você não é religioso, se você é religioso e acredita em Deus, se conecte com Deus. Fale para Ele. Se você não é religioso, se conecte com o teu interior. Fale para você mesmo o valor que você tem, mas você fala para você da forma de silêncio. Simplesmente você se silencia e você não permite que o pensamento ele floresça. Você não dá voz, você ignora por um determinado momento 1 minuto, depois de enfrentamento. Descansa de novo, acalmação, 1 minuto, enfrentamento. Então o que significa isso? É 1 minuto, não vou pensar em nada, né? E se você está muito forte dentro de você, você pode falar com a sua mente, ou você pode também falar, não vou pensar em nada, 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 não vou pensar em nada. Se está muito forte. Se não, você simplesmente acalma e ignora. Ele está conseguindo ainda, você pega e enfrenta. Você não me representa, cala a boca! Você não me representa, cala a boca! Isso é mentira sobre mim. E aí você enfrenta, calma de novo e enfrenta, entendeu? E aí você vai começar a diminuir ele. Mude o tom dos teus pensamentos. Essa é a 4ª dica. Mude o tom dos seus pensamentos. Às vezes o pensamento negativo ele é resultado de uma perspectiva ruim. Ou seja, é alguém que está potencializando sentimentos ruins. É alguém que está pegando uma catástrofe, ou seja, transformando um pensamento numa catástrofe. E está olhando do ponto de vista das coisas que acontecem ao seu redor. Então está olhando só para a coisa pior que pode acontecer com você. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil na tua vida e você está tendo alguns problemas, pense, estou enfrentando alguns desafios, mas estou trabalhando para encontrar as soluções. Olha a diferença que existe. Se você fala assim, o mundo está caindo, eu estou desesperado, estou querendo arrancar os cabelos, ai misericórdia, eu estou cheio de problemas, isso é difícil demais. Tire a palavra difícil da tua vida, isso é difícil demais. Não, você muda. Você começa aqui agora, então, mudar o tom do pensamento. Você não deixa de pensar, mas você diz, estou passando por um momento desafiador. Em vez de estou passando por um momento difícil, estou passando por problemas, você coloca, estou enfrentando desafios, mas estou trabalhando para encontrar as soluções. Percebe que é a mesma coisa, mas você mudou o tom? Ai, tá difícil, eu não suporto, eu tô cheio de problema. Não, estou passando por alguns desafios, e os desafios eles existem para serem enfrentados. E você vai vencer, mas eu estou procurando as soluções. Tem desafios na minha vida? Tem. Meu marido é um desafio, minha esposa é um desafio, meus filhos são um desafio. Essas coisas que estão acontecendo são um desafio. A ansiedade é um desafio, a ansiedade é uma depressão. Aliás, a depressão é um desafio. E aí você começa então a dizer, mas eu estou encontrando a solução. E uma das soluções é fortalecer o valor que você tem
e aqui essa terra você esclarecer para ela que você é dono dela. Você nasceu para governar todas as coisas, ou seja, você nasceu para governar isso aqui, não ela para governar você. São basicamente a mesma coisa, isso que eu acabei de falar, mas a segunda maneira que eu te falei, ela tem uma rotação mais positiva. E ela mudou o tom, por mais pequeno que seja, mas ele acaba trazendo a diferença do padrão do pensamento. Quinta maneira que você pode fazer é você ser criativa ou criativo. E o que você pode fazer? Quando os pensamentos negativos surgirem, você pode parar e gastar algum tempinho de forma criativa. Encontre uma saída criativa para os seus pensamentos. E uma das coisas é você escrever esses pensamentos ou desenhar. Desenhe os pensamentos. A Auriel falou dos fantasmas emocionais. Desenhe um fantasminha. Desenhe lá uma bola lá parecida com o cérebro e o fantasminha correndo atrás de você. Depois desenhe o teu cérebro correndo atrás do fantasminha. Entendeu? Uma forma criativa. Ou seja, você está dizendo para você que você tem o controle da tua vida. Você está dizendo agora, ou você está explorando através da criatividade, você está explorando de uma forma humorada aquilo que está acontecendo com você. E a criatividade, ela acaba sendo uma liberação. Quando você coloca as suas emoções em uma forma de arte, você as tira do seu sistema. Você começa a enfraquecer a força que ele está tendo e você acaba limpando então o teu cérebro. Uma das coisas muito boas, eu sei que agora está difícil, mas é dar um passeio, gente. Como os pensamentos eles surgem na nossa mente, é fácil supor que é dentro da nossa mente que eles são formados. E grande parte é, mas parcialmente é verdade, porque grande parte também dos nossos pensamentos, eles são produtos do ambiente. Se você está dentro de um relacionamento ácido, de um relacionamento amargo, de um relacionamento em que as pessoas te maltratam de forma verbal, existe agressão verbal, ou pior, até física, dentro desse tipo de relacionamento, então esse tipo de relacionamento, ele está potencializando os fantasmas que existem dentro de você, mas são pensamentos que surgem de fora para dentro. E aí eles fazem com que esses fantasminhas que não são camaradas, são destrutivos, são do mal, eles se levantem. Porque aí o que acontece? Se você tem um marido que grita com você, esse marido que grita com você, ele remete a um pai que gritava com você, uma mãe que gritava com você. Se você tem uma mulher que grita com você, ela remete a um pai ou uma mãe que gritava com você. E aí faz com que as crenças autolimitantes que existem dentro de você te desvalorizem. Porque começa a criar uma identidade de que todo mundo tem que gritar com você, de que você não tem valor, que ninguém me respeita, ninguém tem valor por mim, ninguém me ama. Aí você entra no vitimismo. Então o ambiente também, às vezes você tem que sair do ambiente, você tem que mudar o ambiente. Então você se afasta do ambiente, isso vai te ajudar a esvaziar a pressão interna que você está sentindo. Faça um passeio sozinho, longe dessa atmosfera habitual que você está tendo. Cabeça em algum lugar que seja edificante, talvez como um parque ou um museu. O tempo que você gastar se distanciando dessa influência negativa pode lhe trazer uma grande tranquilidade. E para você entender melhor sobre esse assunto, assista a live Parasitas Emocionais, ou melhor, Vampiros Emocionais. Vampiros Emocionais, que são parasitas, eu faço em 2 lives os parasitas emocionais, isso vai te ajudar bastante. E para a gente finalizar agora, amanhã, gente, é o seguinte: faça um caderno de gratidão. Ouviu? Faça um caderno de gratidão. A gratidão é a memória do coração. Faça um caderno de gratidão e a cada dia na sua rotina diária você começa a notar aquilo que você é grato. Por incrível que pareça, o poder da gratidão na vida de uma pessoa transforma esse homem e transforma essa mulher. O caderno de gratidão, ou seja, você começa a fazer uma lista e agradecer por tudo. Quantas coisas boas existem na tua vida. Só que nós temos um poder, uma dificuldade muito grande de fortalecer só o poder destrutivo da foto. Você começa a olhar só para a foto que paralisou na tua vida. Só essa foto, esse instante, esse flash que pegou você com a cara torta, esse flash que ficou distorcido, esse flash agora que pegou você nesse momento de vida. E você começa a focar só isso e esquece das outras coisas que existem na tua vida, das outras coisas que fazem a diferença na tua história. Você esquece das coisas boas e você começa então, nessa rotina diária,
Você acaba tendo foco ou esquecendo de focar nas coisas boas da sua vida, nas coisas que acontecem constantemente. E eu já te falei, na minha rotina diária, você que está no YouTube, no Facebook e também no Instagram agora, nessa rotina diária que eu faço, a primeira coisa que eu faço para estabelecer a minha saúde emocional, primeiríssima, quando eu percebi que eu acordei, eu nem abro os olhos antes de me conectar com o Criador. Ou seja, agradecer a Deus pela oportunidade de vida. Porque eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu te respeito. Eu acredito. E eu me conecto e a primeira parte da minha rotina é agradecer e dizer para Deus que eu sou grato pela nova oportunidade de vida. Porque eu agora estou vivo. E tem um monte de gente que daria tudo para estar no meu lugar, mas estão mortos. E eu estou vivo. Pessoas que dariam tudo para estar com os meus problemas, mas vivos, mas estão mortos. Então eu agradeço. Faça um diário de gratidão. Pegue um caderninho, separe, coloque uma capa bonita e a cada dia levante. E eu sou grato, eu escrevo também. Você é grato. Olha que interessante, quando eu olho para os meus dedos, olhe para os teus dedos agora. Os teus dedos, se você tem os 10 dedos, eles estão se movimentando. Ou seja, você tem capacidade de pegar um copo, uma xícara. Você tem capacidade de tocar. Isso é motivo de gratidão. Puxa, se você não tem os 10 dedos porque aconteceu algum acidente, você perdeu, nasceu sem, não tem problema. Você tem alguns que ainda funcionam. Olhe para a tua vista, para a tua visão. Você tem os teus olhos, você está conseguindo me enxergar. Olhe para a pessoa incrível que você é, a capacidade que você tem de enxergar as coisas. A capacidade que você tem de tocar, a capacidade de você perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. E você começa agora a notar coisas incríveis que acontecem na tua vida. Se você é pai, se você é mãe, grato pelo filho. Mesmo que seja um adolescente rebelde, um filho que está passando por um momento difícil na vida. Mas ele é seu filho. Ele é aquele garotinho, aquela garotinha que um dia trouxe alegria para a tua casa, para a tua vida. Mas ele é um ser falho, como tanta gente é, inclusive você. E grande parte das falhas que o seu filho tem, você produziu dentro dele, porque você também não sabia. Você construiu essa pessoinha maravilhosa que é teu filho, a tua filha, que também tem traumas e bloqueios emocionais. Mas cabe agora você mudar a história do teu filho, independente da idade que ele tem. Se você tem uma filha adolescente, minha filha tem 18, 19 anos, 17 anos, não importa. Chama um dia essa filha e diz assim: filha, senta no colo da mamãe aqui. Você é doida, mãe? Senta no colo da mamãe. Por favor, senta. E aquela menina grande agora vai sentar no seu colo. Você, pai, bota essa menina no colo, pai. E coloca essa criança no colo, que é uma criança crescida. E você olha para ela dentro dos olhos e você diz assim: eu preciso te falar uma coisa. E ela olha para você: diga mamãe ou diga papai. Você é um dos maiores presentes que eu recebi de Deus. Eu sei que talvez eu não fui uma mãe perfeita, um pai perfeito, que eu falhei muito com você. Mas eu quero dizer, olhando nos teus olhos, o quão importante você é e que pessoinha maravilhosa você é. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer com o teu filho. Bota esse adolescente rebelde, bota no colo, senta aqui, rapaz. E fala para ele. Pode ser que você nunca fez isso. Fala para ele o valor que ele tem. Comece a praticar na mente dele ou ensinar para a mente dele o que você tem aprendido. E você vai ver a diferença. Comece a olhar para a vida de uma forma diferente e entender que existem muitas coisas para ser grato. Olhe para o teu cachorrinho se você tem. Seja grato pelo presente que é esse cachorrinho. Escreva no livro da gratidão: eu sou grato pelo cachorrinho que eu tenho. Porque o cachorrinho que eu tenho, quando eu estou triste, ele se enfia dentro de mim assim, ele quer me dar carinho. E o cachorro, gente, é um presente de Deus, viu? Eu gosto muito de cachorro. Porque o cachorro, independente das condições que ele vive, ele vai ser fiel a você até o resto da vida. O cachorro nunca te esquece, sabia disso? Nunca te esquece. Ele sempre vai lembrar de você. Você pode estar distante devido aos traumas e bloqueios que aconteceram na minha vida. Eu tinha 2 cachorros e um eu acabei perdendo, fruto de envenenamento. Foi um ano de muitas perdas e mataram o meu cachorro. E eu estava distante dele no período que aconteceu isso. Fugindo e tentando me reencontrar, fugindo dos meus traumas e bloqueios, fugindo da dor emocional que eu estava enfrentando. E se você tem um gatinho, anote também. Se você tem um peixinho, anote também. Seja grato. Seja grato pelo ar que você respira.
Seja grato pelo sol. Cada manhã eu abro a cortina da minha casa e quando tem sol eu digo gratidão. Eu te agradeço, sol, porque você está agora esquentando a terra e você está entrando pela janela da minha casa, você está tocando na minha pele, você está produzindo saúde em mim. Eu te agradeço, sol, porque você existe na minha vida. Agradeça. Agradeça por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Talvez você não está enxergando, mas você é um ser incrível, você é um ser especial, você é maravilhosa, mulher. Você é linda, você é lindo, você é um ser incrível, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem capacidades. Agradeça, agradeça. Agradeça pelo cabelo que você tem. Ah, Uriel, mas eu não tenho mais cabelo, eu sou careca. Agradeça porque você tem cabeça. Consegue entender? Comece a olhar para a vida e agradecer pelas coisas que você tem. Elas estão brotando e cada vez mais vão brotar na sua vida. Quando você começa a atrair para dentro de você coisas boas começarão a vir para a tua vida e transformarão a sua história. Mas é praticando, um dia de cada vez. Se o que a gente conversou hoje fez sentido para você, compartilhe. Seja o meu agente de esperança. Leve para alguém que está precisando. Faça a diferença na vida de uma pessoinha hoje. Uma pessoa que está precisando. Faça a diferença. E essa pessoa vai ficar grata a você. Compartilhe. Marque a pessoa no comentário aí do Facebook. Espere aparecer aí. O Facebook está puxando ela. E aí mande para ela. Faça a diferença. Que você tenha um dia de muita saúde. Que você tenha um dia de muita felicidade. Que você tenha um dia de muita paz. De muita saúde emocional. E lembre-se, você não é os teus pensamentos. Você que está no YouTube, quanta gente no YouTube. Você que está no Instagram, quanta gente agora no Facebook. Você não é os teus pensamentos. Você é melhor do que eles. Ouviu isso? Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Saúde emocional, força, os teus pensamentos não representam quem você é muito melhor do que eles. Você é um ser incrível, um ser especial, um ser de luz, uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que tem saúde, as suas células saudáveis se renovam a cada segundo. Você é uma pessoa maravilhosa, você tem valor, você é a imagem e semelhança do Criador. Então não permita que pessoas tirem o teu valor. Não permita que marido tire teu valor, que mulher tire teu valor, que homem ou mulher, qualquer ser nessa terra tenha poder para tirar o teu valor, porque o teu valor, o que você representa, está além do planeta Terra, está no universo, porque você é imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas. Você é linda, ouviu? Você é linda, você é linda. Não permita que tirem o teu valor. Pessoas no mundo de hoje que tiram o valor ou usam pessoas e amam coisas quando deveriam amar pessoas. Se alguém um dia falhou com você, se alguém um dia desacreditou em você, eu acredito em você. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tenha um excelente dia, com muita proteção do céu, e um excelente dia com bastante saúde emocional, e parta para a vida hoje fazendo a sua rotina diária que eu tenho ensinado. Vai diante do espelho, olha no espelho, olha nos teus olhos, dentro dos teus olhos que já derramaram lágrimas pelas coisas ruins que já fizeram com você. Olha dentro dos seus olhos e diz o ser incrível que você é, a pessoa maravilhosa que você é, a pessoa linda que você é, a pessoa que tem capacidade de governar aquilo que você recebeu de Deus para governar, que é a sua mente. Essa terra aqui não é terra de ninguém, essa terra te pertence, essa terra é fértil. Tire o ácido que existe nessa terra, adube com palavras de afirmação e você verá a sua vida sendo transformado um dia de cada vez. Um grande abraço, ser de luz, pessoa especial. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima live, hoje à noite, às 20 horas. Um grande abraço. E para você que vai reassistir essa live, ou seja, está assistindo a gravação dela, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E lembre-se, estou aqui para ajudar e sou o seu irmão mais velho. Um grande abraço, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Tchau.